Deus tem nos abençoado, tem alegrado o nosso coração, tem nos trazido esperança, e nós louvamos o nome santo do nosso Senhor Deus, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, e para Ele é que nós estamos aqui adorando na beleza da sua santidade. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo, por favor, em Deuteronômio, capítulo de número 14. Quero fazer uma pequena leitura aos irmãos nessa noite. Deuteronômio, capítulo de número 14. Assentados como os irmãos estão mesmo. Deuteronômio, capítulo de número 14, o versículo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que no ano após ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for corrompido demais, que os não possas levar por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-á por tudo que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Amém? Queridos, essa é a palavra de Deus, é a orientação que Deus dá a Moisés para estar passando ao povo que está prestes a entrar à terra prometida. Essa geração é a geração que cresceu no deserto e que agora está prestes a entrar na terra que mana leite e mel. A orientação bíblica, ela é clara, quando Deus manda Moisés direcionar esse povo quanto à questão dos dízimos. Existe uma coisa que é importante, meus irmãos. Nós entendemos o valor da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, dos seus 66 livros. E quando fala-se da questão da finança, quando se fala da questão dos dízimos, há aquele que de repente acha que isso não é bíblico. Eu quero nessa noite, com muita alegria e muita transparência e tranquilidade em Cristo Jesus, falar que isso é bíblico sim, e que a Bíblia, em todas as suas características e aspectos, nos mostra isso. E se você for observar quanto à questão da totalidade do dízimo, o dízimo aqui, quando mostra aqui, ele é dado sobre os cereais, ele é dado sobre os animais, ele era dado sobre uma série de outras coisas. E nós, nos dias atuais, nós trabalhamos a ideia do dízimo no sentido de você não trazer talvez os animais, mas trazer até mesmo o próprio dinheiro, igual nós lemos aqui que está escrito na Bíblia, na palavra do Senhor. Eu venho nessa noite com uma convicção certa de que Deus me dá essa palavra para dizer aos irmãos. Graças a Deus, nós temos aqui a lista dos irmãos que têm contribuído, e eu louvo a Deus pela vida dos dizimistas da nossa igreja.
Mas eu sei que existem muitos que talvez por uma falta de emprego, outros por talvez alguma situação difícil, não têm dizimado. E eu quero que a bênção de Deus seja completa na tua vida. Eu não estou dizendo que Deus não está te abençoando. Eu não estou dizendo que de repente está faltando algo na tua casa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós lemos aqui, que aquele que entrega, vai lá e entrega. Deus vai abençoar o desejo da tua alma, o desejo do teu coração. Se existe algo que você ainda não alcançou, segundo o propósito e a vontade de Deus, eu quero nessa noite chamar a você a abrir o teu coração. Se você não está sendo dizimista fiel, a ser um dizimista fiel. Eu vou te dizer uma coisa nessa noite com muita convicção. Nessa noite eu tenho autoridade de Deus para ministrar uma bênção sobre a tua vida, para que Deus possa te dar mais do que aquilo que você tem pedido e pensado, segundo a palavra dele. Eu gostaria que você pudesse ficar de pé e todos nós pudéssemos orar agradecendo a Deus, porque Deus deu vitória para muitos que aqui estão serem dizimistas e entregar o dízimo na casa do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida e pedir a Deus que não deixe faltar nada na tua casa. Mas ao mesmo tempo também eu quero orar para você que não está dizimando na casa de Deus, independente de seja qual for o motivo. E se essa palavra for uma palavra de Deus, que Deus possa falar ao teu coração, e a partir de hoje você decida com o Senhor dizer: Senhor, eu darei o dízimo para a glória do teu nome, na certeza de que Deus não é barganha, mas é pelo seu grande e infinito amor, Ele concederá o desejo do teu coração. Você crê nisso? Eu creio, porque Deus, graças a Deus, tem me abençoado. Eu posso testificar. Agora mesmo, quando cheguei, eu estava conversando ali com o pastor Judson, e nós falamos a respeito disso. Mais ou menos há uns 15 anos atrás, se você encontrasse eu, o pastor Judson, você ia nos encontrar com a botina surrada, furada debaixo do pé, uma calça jeans que nós usávamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, lavava no domingo, segunda-feira nós tínhamos que usar de novo. Mas graças a Deus nós entendemos a importância do dízimo e a fidelidade com o Senhor, e Deus tem nos abençoado. Deus mudou a história do Judson, e ele sabe do que eu estou falando. Deus mudou a minha história, graças a Deus, e eu digo com muita convicção: se você crê, Deus também pode mudar a sua história. Deus pode fazer diferença na tua vida. Mas para que isso aconteça, temos que ser fiel em todas as coisas, meus irmãos. Levanta a tua mão direita para o céu. Eis que digo para a Gashuida na Managarabasúria. E ela banda covanaia. Aleluia. Meu Deus, nesta noite, Senhor, Pai, em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor me concede, Deus, segundo a palavra que Tu me direcionaste nessa noite, Senhor, eis os Teus filhos com as mãos levantadas. Pai amado, nós oramos, ó Deus querido, para que Tu possas abençoar, ó meu Deus, aqueles que têm sido fiéis nos dízimos e nas ofertas. Mas eu quero também, Senhor, Pai, te pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe, meu Pai, aqueles que não têm sido fiéis, pois a partir de hoje serão fiéis. Pai, ao Teu povo de uma forma geral eu peço, Pai, abra as portas, ó Deus. Pai, multiplica a Tua fazenda, Senhor. Pai amado, que ele possa, Deus amado, se é empresário, ampliar o Teu negócio. Pai querido, se é, Pai querido, empregado de carteira assinada, que possa receber a promoção. Pai querido, se está desempregado, Pai amado, que possa, Deus, receber uma boa proposta de emprego. Meu Deus amado, nesta noite, Pai, eu oro em nome
nome de Jesus, na autoridade que o Senhor me concede, abençoando o teu povo, e que nós possamos receber resposta segundo a tua palavra, do propósito, da bênção que está sendo ministrada sobre a vida do teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Que Deus te abençoe e te dê a vitória em nome de Jesus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, adore ao Senhor, aleluias. Quando Jesus na cruz expirou, Ele levou nossas culpas e dores. Também foi humilhado, machucado por amor, mas como um cordeiro não reclamou. Levava sobre si o castigo da paz, a coroa de espinhos, o martelo que batia, o sangue que vestia lá naquela cruz. Tudo isso só por me amar. Esse homem não tem culpa, não. Pilatos exclamou, lavando as mãos, mas eles condenaram a Jesus. A coroa de espinhos em sua cabeça, o martelo que batia em suas mãos, o sangue que vestia lá
Nós já podemos sentir o cheiro do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E que você possa sentir o braço forte do Senhor te segurando nesta noite. Muitas vezes as ondas do mar vêm forte, angústias e tristezas, mas o braço forte do Senhor está te segurando. Aleluia! Aleluia. Glória a Jesus. É bom estar na presença do Senhor. Receba o nosso louvor, Pai, nesta noite. Nós te amamos e te adoramos. Oh Deus maravilhoso, segura na nossa mão, Senhor. Fica conosco, Pai. Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o nosso Senhor. Oh Pai maravilhoso, o Teu povo está aqui para te adorar, Senhor. Quanto mais agitável e fantasmas eu só consegui enxergar na minha direção, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias está.
águas. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Estou alegre por ver uma festa tão abençoada, tão bonita, nesta noite. Eu tinha dito para minha esposa, vou sentar perto de você hoje. Mas José disse que era para me falar. Eu falei, então, já que eu vou falar, vou sentar lá no meu lugar. Meus irmãos, chama alegria. Eu devo fazer alguma explicação esta noite, na ceia. Eu vou dar uma palavra. Eu disse ao pastor Josué que ele deveria ministrar a ceia. Mas ele deu uma palavrinha muito humilde. Ele estava com vontade, é por isso que eu estou falando isso. O senhor fala, eu ministro a ceia, eu posso ministrar a ceia? Rapaz, você é obrigado a ministrar a ceia, eu sou o pastor da igreja, eu sei que tem que ministrar a ceia. Não é eu, não. Eu quero dizer aos irmãos que a coisa melhor é fazer as coisas certas. Eu sou pastor presidente de honra. Me colocaram e eu tenho certeza que eu sou muito honrado. Mas as coisas têm que ser no lugar certo. Eu já disse que eu queria ser um pastor jubilado, mas não dando tribulação. Porque muitas igrejas, quando o pastor entrega, fica uma tribulação. Fica intervindo. Eu não quero ser esse pastor. Porque se eu intervir na vida do pastor Josué, eu estou ferindo a igreja. Pastor presidente é o pastor Josué. Então o que eu quero dizer essa noite é o seguinte: pastor Edmar, pastor Ataíde, os vice-presidentes, que está dirigindo um culto, e eu estou presente. Chega na hora da bênção apostólica, vocês ficam apertados, porque eu estou presente. E diz assim: vamos ouvir a bênção apostólica pelo nosso pastor de honra, pastor. Não, está errado. A bênção apostólica é para a maior autoridade presente. É a maior autoridade que está presente. Quem é a maior autoridade numa igreja? Não é o presidente? Então é o pastor Josué. Não é eu. Vocês podem me convidar quando quiser me honrar, de quando em vez, por honra. Mas por obrigação é o pastor Josué que vai dar a bênção apostólica. Ministra a ceia. Ministra se quiser me honrar. Pastor, eu queria que o senhor ministrasse a ceia. Mas quem tem que ministrar a ceia é o pastor presidente. Eu estou explicando isso, irmão, porque a igreja está reunida. E eu sei que eu tenho muitos amigos aqui. E pode alguém não entender e dizer, mas pastor Jorge está desprezando o pastor Jorge. Está desprezando. Não mandou ele fazer, não. Eu quero ficar à vontade de estar no meu lugar. Eu sei muito bem o meu lugar. Ontem eu estava numa homenagem, numa congregação, e mandaram o pastor José falar. E mandaram eu falar depois. Eu disse, olha, irmão, isso é errado. Porque eu não precisava mais falar. Porque o meu presidente já falou. O meu presidente já falou. Então ele teria que falar por último. Eu estou ensinando isso certo, irmão. Ou eu estou errado? Eu estou certo? Vocês concordam que eu estou certo? Amém, eu estou certo. Por quê? No Brasil, quase que é a última, é a única igreja que aconteceu isso, irmão. A única igreja que eu conheço que aconteceu do pastor presidente ficar muitos anos, jubilar e ficar na igreja. Eu não estou na igreja porque eu dei derrame, eu não jubilei porque eu estou gagá, não, eu jubilei porque Deus mandou. Eu fiz a vontade de Deus. Estou muito certo da vontade de Deus na minha vida. E por isso eu estou fazendo essa explicação. Ninguém fica pensando que José está me desprezando quando ele não mandar a bênção apostólica. Se eu estiver lá embaixo, por favor, vem aqui. Não, me deixa eu lá.
Manda quem direito da bênção apostólica. Eu estou ensinando os irmãos assim. Sabe por quê também? Que tem muita congregação que eu vou aí, tem gente que não sabe disso e manda um obreiro visitante, um presbítero da bênção apostólica. Já teve gente que mandou dar um presbítero da bênção apostólica perto de mim. Está errado. Está errado. Aonde o pastor Josué estiver numa congregação, é ele que dá a bênção apostólica, né? Se eu tiver e ele não estiver, sou eu que dou. Essa é o certo. Tá bom? Deus abençoe. É bom explicar isso para ninguém ficar em dúvida, né? Para ninguém ficar em dúvida. Tem muita gente que fica cismado. O pastor Miguel falou: você quer dizer que você bubilou? Não, eu não bubilei, eu jubilei, com muita honra. Muita honra. Sou um jubilado honrado. Sou um jubilado amado. Essa é a minha vaidade, né? Tem muita vaidade de ser amado por todos. Glória a Jesus. A palavra de Deus, meus irmãos, é a reunião que eu mais sou fã dela. É a reunião que eu sinto mais alegria. Eu estava dizendo, Nilson, duas coisas que eu encanto. É com a ceia do Senhor e pregar para pecador. Ele me convidou para pregar domingo, é o que eu gosto. Eu não gosto de pregar para crente, não. Crente é difícil demais de entender. Precisa de pregar para pastor, é difícil demais. Cada um quer saber mais do que o outro. Mas para pecador, eu sou doutor. Para pecador, Deus me usou para ganhar almas. Sou ganhador de alma mesmo. Eu sou um dos homens que mais ganhei alma. E Deus me dá graça para isso. Vocês lembram que chegou Zé Anilson com a mulher e o filho sentou aqui na frente? E eu não estava pregando na mulher. Essa família veio hoje para entregar para Jesus, não foi? Foi. Fica de pé, dá a mão sinal, eu vou orar por vocês. Entregou todo mundo. Então, eu domingo vou pregar com muita alegria. Porque eu não vou pregar para vocês. Eu vou pregar para os pecadores que vieram aqui domingo. Eu vou falar a linguagem deles, que eles precisam aceitar Jesus como Salvador. Abra sua Bíblia, ficam sentados no capítulo 11. Eu gosto muito, há muito tempo que eu não falo desse assunto aqui. E eu devo falar, sabe por quê? Eu estou encantado de ver, capítulo 12, ver o número de jovens, o número de adolescentes, o número de criança. E nós precisamos ensinar ao nosso povo o que é a fé. Diz no capítulo 12, versículo 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai vós cordeiro para a vossa família e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor para fazer ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na veiga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor destruir a vossa casa para os ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Sabe por que eu estou falando isso aqui? Que eu já vi igreja dizer o seguinte: quando as crianças querem saber que culto é esse, leva as crianças lá para o fundo e vai dar ceia de mentirinha para elas. Dá pão, dá vinho. Não é assim que ensina. Eles: que culto é este?
E acontecerá que quando vossos filhos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, livrou a nossa casa. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Meus irmãos, nós estamos numa reunião, nós estamos numa festa que não foi criada, que não foi um decreto de uma convenção, não é um decreto de um povo que criou. Se você perguntou quem que criou o Madego, quem que criou a convenção, tem alguém que criou a nossa convenção nacional, foi o pastor Paulo Leis Bacalão, estadual. Mas quem criou, quem organizou essa festa mensal que nós temos, está aqui, foi Deus. A ordem é estabelecer e pôr estatuto perpétuo, não pode falhar. É uma coisa que Deus deixou para os seus filhos na terra. Louvado o santo nome do Senhor. E aqui nós encontramos, meus irmãos, que quando na última praga estabelecida por Deus, todas as pragas Faraó não obedeceu, mas a última foi de ferir todos os primogênitos da terra. E a ordem era essa: escolhei cordeiros, sacrificai um cordeiro, e vocês vão comer a Páscoa essa noite. E a ordem é: comei com vossos cajados na mão, vossos sapatos nos pés, cingido, e comei apressadamente. E aqui diz: e quando os vossos filhos perguntar que culto é este, vão dizer: foi o dia que foi estabelecido o livramento através do sangue do Cordeiro. Irmão, aquele sangue, quando foi estipulado por Deus, que pegasse aquele sangue no isopo e passassem nas ombreiras da porta. Irmão, veja o sinal, a ordem era esta: fica dentro da casa, não saia, fica todo mundo quietinho em casa. Isto quer dizer, irmão, irmã, que está sofrendo por causa de um filho que está fora da igreja. Não te preocupe, porque a sua casa está marcada com o sangue de Jesus. O seu filho vai voltar, o seu filho está garantido na hora certa, porque você está guardado pelo sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando Deus mandou sacrificar Isaque, quando Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. E quando ali naquele monte, quando Abraão ia para ferir, para imolar seu filho, Deus disse: Abraão, não estenda a tua mão sobre o moço, porque agora sei que temos a Deus. E diz que quando ele olha, está lá um cordeiro amarrado pelas pontas, e ele pegou aquele cordeiro, tomou aquele cordeiro, e o importante, que Abraão, irmão, sabia que aquele cordeiro era Jesus. Ele foi revelado que aquele cordeiro era um sacrificado no nosso lugar. Sabe quem falou isso? Foi Jesus. Quando disse: mas ele não tem 50 anos ainda? E disse que conhece Abraão? E ele disse: antes que existe Abraão, eu sou. E Abraão viu o meu dia. Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Qual foi o dia que Abraão viu? Abraão viu o cordeiro. Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí João também foi revelado. Quando ele veio para o batismo, João diz: eis aí
Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, coisa maravilhosa. Irmão, o poder do sangue de Jesus é tão grande. Eu dava meu testemunho para um homem, um fazendeiro. Ele brinca demais. Quando eu contei a minha vida, eu contei meu testemunho que eu estava no meio da rua. Era um jovem perdido. E Jesus me chamou. E eu contei para ele que daquela hora em diante eu separei de tudo. Nunca mais me contaminei. E ele disse assim: rapaz, tem que pôr no Fantástico. Negócio desse tem que pôr no Fantástico. Não existe. Mas para o homem no credo não existe mesmo não, irmão. Porque o que o Senhor faz é tirar o pecado do homem. O pecado não tem domínio mais na vida de um crente. Não. Crente não pode pecar. Crente peca, mas não pode pecar. Prova é que quando o crente peca, ele chora, ele incomoda, ele confessa, ele chora, ele vem para a igreja, ele vem buscar, até que ele se sinta perdoado. E aqui nós encontramos, meus irmãos, que aquele sangue estava nas ombreiras, era representado o sangue de Jesus, o Cordeiro verdadeiro, que haveria de morrer e dar garantia para toda a humanidade. E o importante é que a segurança não era só quem pusesse o sangue, é quem estivesse na casa. Quem estivesse na casa, não saia da casa, fica dentro da casa, porque vou passar, mas aonde tiver o sangue, não haverá mortandade. Aonde houver o sangue, eu não deixarei o destruidor entrar na sua casa. Oh, irmão, quantas vezes você pudesse ver pela fé, quantas vezes Deus tem destruído, tem repreendido o destruidor que quer entrar na sua casa. O irmão falou aqui hoje sobre dízimo, que tudo é guardado por Deus. Irmão, dízimo é uma bênção. Estava semana passada na fazenda e trouxeram um gado tocando, veio uma carreta e perderam uma vaca minha no lugar. Vaca muito veaca, muito custosa. E eu estava lá mais uma. Falei, não precisa ter medo não. Gado meu não some, pode deixar. Vocês podem depois lá no gão. Rapaz, vai lá avisar lá no gão, que ela vai aparecer lá. Vai aparecer lá. Gado meu não some não. É tudo dizimado. Meu gado é tudo dizimado. Quando foi antes de ontem, rapaz falou, pastor, a vaca está lá no gão. Tá? Vai buscar, for na caminhonete e trouxe a vaca. Porque Deus está guardando tudo, irmão. Deus tem compromisso de nos guardar em tudo. Da saúde, abençoar a família, os filhos. Aleluia! Minha família é abençoada, porque eu estou coberto com o sangue do Senhor Jesus. E a ordem é esta. Que culto é este? Este foi o sacrifício da Páscoa. Esse sangue foi aspergido no dia que houve a libertação do povo de Deus. E agora Jesus sabia que ia chegar a hora. Era o momento dele ser morto. Diz a Bíblia no capítulo 22. E disse-lhe, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que eu padeça. Desejei comer convosco. Irmão, isso aqui nos chama atenção, porque diz, porque vos digo que não comerei mais até que se cumpra no reino de meu Deus. Tomando o cálice, aí começou ele dar a ceia. Ele chamou o senhor e disse, olha, prepara para mim. Eu quero, antes de partir, eu quero comer a última Páscoa, porque vai transformar na ceia do Senhor. Eu quero comer a Páscoa com os meus discípulos. E alguém perguntou, João perguntou, senhor, aonde? Com o senhor que nós, vocês saem, vocês vão encontrar um homem, olha o tanto que Jesus entende das coisas, um homem com um canto d'água na cabeça.
pote, canto d'água, sempre a mulher, né? Vocês vão ver um homem que tem um canto d'água. Vocês acompanham ele até entrar na casa. Chega lá e diz: o mestre mandou dizer, aonde vai preparar o lugar para comer a Páscoa? Ele preparou tudo. E quando Jesus chegou, estava tudo preparado. Disse: desejei muito comer convosco essa Páscoa. Quando eu comecei a servir a Jesus, há 50 e poucos anos atrás, na ceia, nós tínhamos ainda há muito tempo o culto de reconciliação. Todo mundo tinha que pedir perdão. Eu bati no meu filho, não vou tomar ceia. Irmãos, tem muita gente que preocupa, mas a Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. O que come indignamente, come por sua própria condenação. Ninguém vai vigiar, ninguém vai acompanhar. Mas eu quero dizer aos irmãos que muitas vezes nós nos preocupamos com o outro. E eu pergunto, irmão, Jesus disse: eu quero comer a Páscoa com os meus discípulos. Eu não vou mandar você responder, mas se fosse um de nós que tivesse com os 12 e sabia que o Judas já tinha combinado de trair, já tinha vindo Jesus, dava a ceia para ele? Não responda, que você vai falar que não dava. Você primeiro ia disciplinar o cara, e Jesus estava com Judas e deu a ceia para todos. Mas no final Jesus disse: um de vós há de me trair. Eles assustaram. Senhor, quem é? Nada respondeu. Alguém disse: João, pergunta a ele quem é. Queria saber quem é. Senhor, revela quem é. Quem é que vai te trair? Foi aquele maior amigo meu que eu colocar o pão molhado na boca dele. É esse. Jesus fez um ato, sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus amou e amou até o fim. Jesus nos ama até o fim. Irmão, Jesus veio da terra para nos amar. Quando Isaías disse: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. É isso que está aqui à noite. Milhões Maúcio, milhões de irmãos está tomando a ceia nessa hora no mundo. E Deus olhando, Jesus olhando e dizendo: lá a multidão que eu comprei, lá a multidão que eu lavei, lá a multidão que eu ganhei, eles estão louvando o meu nome. Aleluia. Diz que o Isaías diz: e o trabalho da sua alma ele verá. Esse é o trabalho de Jesus: salvar, pegar o pecador. Aleluia. Oh, coisa linda. Hoje eu vi um testemunho no aniversário do pastor Fábio, ele agradecendo o homem, esse homem chorando, o maior cachaceiro lá do Pompeia. Esse homem bebia dia e noite, e Jesus salvou aquele homem. Hoje ele está louvando a Deus, glorificando a Deus, libertou ele da bebida. Então, meus irmãos, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Igreja, se você pudesse sentir o que é bom. Eu entrei no elevador hoje cantando. Aí a Miriam, mas a minha esposa, eu estou alegre demais. Não tem nada melhor do que ser crente não, gente. Não tem nada melhor do que ser crente não. Crente tem que ver cantando todo dia. Não é porque está vendo o pregador falar bem, não. É porque fomos salvos, fomos libertos, fomos transformados pelo poder de Deus. Que Deus abençoe a cada irmão, cada servo de Deus. Eu aconselho, irmão, vamos ser mais crente, vamos ser mais fiel ao Senhor. Jesus está voltando.
Ele está voltando. Você sabe que Jesus está voltando? Vocês têm certeza que Ele está voltando? Ele está voltando. Irmão, o mundo está assustado. Uma pessoa falou esses dias: rapaz, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Parece que vai acabar. Vai acabar mesmo, mas primeiro a igreja vai embora. Primeiro a igreja vai sair daqui. Essa igreja está passando um pouco de tempo aqui. Nós somos peregrinos em terra estranha. Aleluia! Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.